Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da editora NPE. Estou aqui, eu, Gisele, junto hoje com o Jefferson, nosso mentor de livros e membro imortal da Academia de Letras do Brasil. Boa noite, Jefferson. Se apresente para o pessoal. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Editora NPE. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui, trazendo sempre um assunto que é muito importante, né, no mercado editorial. Você que é escritor independente, você que está começando a escrever seu livro agora, você que tem o sonho de escrever um livro, esse canal aqui é para você, porque aqui nós vamos trazer conteúdos gratuitos para que você possa entender um pouquinho mais o que é o mercado editorial, como se escrever um livro, como diagramar um livro, enfim, tantos assuntos diversos. E hoje, um dos assuntos muito importantes que muitos nos perguntam é sobre o que mesmo, Gisele? Mas, afinal, o que faz uma editora, né? O que a gente faz? Por que a gente trouxe esse assunto para vocês essa semana? Porque na semana passada vieram nos perguntar se realmente é necessário ter uma editora para que o escritor possa publicar um livro. Então a gente achou pertinente, a gente achou importante trazer para vocês um pouquinho mais sobre o que faz uma editora. Qual é o papel de uma editora na edição de um livro? Qual é o papel da editora na vida de um escritor, né? Então, vamos começar hoje com esse assunto. Então, o que faz uma editora? E a gente vai trazer para vocês várias pequenas coisas que a editora pode fazer para facilitar principalmente a vida do escritor, né? Muito importante, né, que o pessoal entenda, né, Gisele, que a editora aqui ela tá para facilitar e ajudar o escritor a tornar realidade o livro dele, no caso, né? Seja no formato digital, seja no formato impresso. Né? Então, a editora coordena toda essa parte dos serviços editoriais. Mas o que seriam esses serviços editoriais? É você pegar desde a da escrita da primeira palavra até a publicação do seu livro, né, no formato digital ou no formato físico. Então a gente entra nesse quesito, né, de dizer que nosso objetivo enquanto editor é facilitar esse trabalho todo para vocês, porque tem uma série de serviços que nós vamos trazer agora na live para você, que são importantes e principalmente fundamentais para que seu livro aconteça, né? Dependendo do seu objetivo, né, Gisele? Desculpa, pessoal. Então, assim, é realmente isso que o Jefferson falou. Então, o que é importante é você entender que a editora ela é uma empresa. Ela coordena, então, toda essa parte da editoração e a publicação dessas obras literárias, do livro, de revistas, de e-books também a gente consegue trabalhar, né? A nossa editora, a editora NP, ela ainda é considerada uma editora pequena. Por que ela é uma editora pequena? Diferente das editoras tradicionais, das grandes editoras que elas têm a capacidade, principalmente capacidade financeira, tá, pessoal, de conseguir abraçar os projetos dos escritores, bancar totalmente o trabalho dos escritores, a nossa editora ela ainda é pequena. Ou seja, a gente publica os livros financiados pelo próprio escritor. O escritor financia a sua própria obra. Só que a gente trabalha com uma premissa que é muito diferente das editoras tradicionais, que é o quê? A gente não detém direitos autorais do escritor. A gente não fica com os direitos autorais do escritor, como a gente não está bancando a obra, como é o escritor mesmo que está financiando a sua própria obra, ele não tem a necessidade de ceder para a gente os direitos autorais, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que são, né? Então, o que é importante vocês saberem? Que desde a finalização do livro, quando o escritor termina de escrever o seu livro, até que ele chegue na estante do leitor, existem uma série de pequenas etapas e todas elas precisam ser percorridas. O papel da editora é fazer com que essas etapas sejam percorridas com mais agilidade e eficiência do que o escritor tendo que ficar percorrendo e tendo que ficar descobrindo como fazer cada um desses pontos, né? E aí eu vou te perguntar, Jeff, assim, ó, o que a gente vai passar agora, então? O que são essas etapas, certo? Uhum. Então a gente vai começar. Oi, desculpa.
Não pode falar, eu achei que você queria que eu já falasse quais eram as etapas, mas pode Não, não, começar. a gente vai falar uma por uma, tá, pessoal? Então, assim, essas etapas são, querendo ou não, elas são os serviços que as editoras prestam para o escritor, né? Então, a gente vai começar falando de um dos serviços mais básicos que a gente tem aqui dentro da editora, que é o quê? Que é a mentoria para escrita. Jeff, tu quer contar um pouquinho, já que tu é o nosso maior mentor de escritores dentro da editora hoje, membro da academia, tu quer explicar para o pessoal, então, o que é essa mentoria para escrita? Assim, a Gisele está com o meu livro ali, o do CLT, o MKT, aquele amarelinho ali atrás, e por muito tempo eu deixei de escrever porque eu tinha uma série de dúvidas em relação a esse processo de escrita, né? Muito mais do que escrever uma história, narrar uma história de ficção, um romance, você precisa entender que existem elementos importantes dentro do processo de escrita e que você precisa seguir, né? Desde a criação de hábitos, momentos de escrita, né? Não é toda hora que você vai estar apto para fazer, para escrever, não é todo dia que você tem a criatividade desenvolvida para poder escrever, então você tem que treinar e escrever treino, não adianta você achar que agora eu nasci escritor, eu me descobri escritor e eu vou escrever todo dia. Eu gosto muito de falar aqui, a gente participou no passado de uma roda de conversas com a Ana Maria Machado, e ela, que é uma pessoa, uma escritora bem conhecida no mercado de livros infantis, inclusive infantis juvenis e até inclusive romances, né? Escreveu uma série de livros aí. Ela fala que ela escreve todos os dias, mas 95% do que ela escreve não é publicado. Aí você vai dizer assim, mas que loucura que é essa? E como é que ela tem tanto sucesso assim? Justamente porque ela tem o hábito de escrever todos os dias. Escrever é treinar. Você não nasce com o dom da escrita. Claro, uns têm mais facilidade que outros, mas se você treinar, estiver comprometido com com a sua história, com o seu livro, você com certeza vai chegar vai se tornar um escritor de livro, né? Mas dentro desse processo de mentoria, a gente traz, né? Tem aquelas pessoas, né? Que nos procuram, o que acontece? Eu tenho muita vontade de escrever um livro, mas não sei por onde começar, como é que eu tenho que escrever, como é que eu organizo o meu livro, muita coisa para minha cabeça. Então a gente organiza. E dentro desse processo de mentoria, estrutura o livro junto com as pessoas, com os nossos mentorados, e faz um acompanhamento, porque é natural ter o bloqueio de escrita. É natural que chegue num dado momento da história você não sabe como continuar. E esse processo de você ter um mentor para te guiar durante toda a escrita do seu livro é justamente para isso. Para que você tenha uma segunda opinião, para que você tenha alguém que tenha o poder das palavras, para que você tenha alguém que já trilhou esse caminho com o objetivo de chegar muito mais fácil, muito mais rápido ao objetivo final de ter o seu livro. Então, o processo de mentoria, a gente gosta muito de brincar que é da página em branco até a publicação do livro. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho dos serviços editoriais, né? Mas a mentoria começa no momento em que eu decidi escrever o meu livro, não sei como começar, e nós vamos trabalhar todo o processo da escrita, desde a estruturação do teu livro até a primeira versão do seu livro, né? Então, são mentorias de 6 ou 12 meses, dependendo digamos assim, do quanto o escritor está encaminhado com a história, se ele já sabe, se ele já tem ideia de como escrever, ou o tempo que ele tem para fazer o lançamento do livro, e a gente trabalha a escrita do livro durante esse processo, né, de 6 ou 12 meses. Então, a gente ajuda, auxilia, colabora e faz com que você, que tem um sonho de escrever esse livro, se torne autor do seu próprio livro. Ou seja, então a gente acompanha, a gente ajuda a organizar essa história, acompanhando todo esse processo de escrita desde o momento do início, de assim, eu tenho um desejo, até o momento que esse livro ele esteja finalizado. E o que é de extrema importância, por que ter um mentor na hora de se escrever o livro, principalmente se é o seu primeiro livro?
para que tenha alguém que vá pegar na sua mão e vá auxiliar nesses momentos de bloqueio que o Jefferson falou. Ter bloqueios de escrita, gente, é extremamente comum. É muito, muito comum. Até para os escritores mais experientes, chega em algum momento em que eles travam e eles bloqueiam. Então, assim, nessas horas, é sempre bom ter alguém que esteja acompanhando esse caminhar, que vai te ajudar. E no acompanhar nesse caminhar que vai acontecendo, no acompanhamento desse caminhar, o que, que acontece? A gente vai conhecendo o escritor mais profundamente e a gente consegue, nessas conversas que a gente tem, nesse conhecimento que a gente começa a adquirir do escritor, a gente consegue realmente encontrar qual é o melhor caminho para que ele possa ser desbloqueado, né? E mais importante, dentro desse processo de mentoria, a gente vai falar agora que provavelmente deve ser o próximo tópico, é os serviços editoriais. Tá? É bom deixar claro aqui que a gente não falou do que é o serviço editorial, mas o próximo tópico que a gente vai falar agora na live, ele está embutido dentro desse processo de mentoria. O que é a mentoria? É da página em branca à publicação do teu livro. O que é a publicação do teu livro? É você deixar o seu livro pronto para vender nas plataformas digitais ou pronto para fazer a impressão numa gráfica. Tá? Então, a mentoria de livros na nossa editora, na editora NPE, vai desde a página em branco, desde o momento que você decide escrever o seu livro, até a publicação desse livro, seja pelo meio físico ou pelo meio digital. E aí é onde eu ia entrar agora, né? Que é assim, temos o livro pronto, seja pela mentoria, ou seja o escritor escrevendo seu livro sozinho, temos o livro pronto. Aí entra a primeira parte mais burocrática, vamos dizer assim, a primeira parte de serviços propriamente dito do nosso escritor, que é o quê? Que a gente entra dentro da editora, que a gente chama de serviços editoriais, que nada mais é do que você deixar o livro que já está escrito, deixar ele então pronto para ele fazer para que sejam feitos os registros e ele fique pronto para publicação, que são os próximos passos. Mas agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre serviços editoriais. Vamos lá, Jeff. A primeira fase da mentoria, a gente diria o seguinte: a primeira versão do teu livro é como se fosse a pedra bruta. E agora a gente vai pegar essa pedra bruta e deixar ela preparar ela para que ela seja a pedra preciosa, né? O diamante que vai ser vendido no meio digital ou impresso numa gráfica, né? Que daí é onde entram os nossos serviços editoriais. E o que é esse tal serviço editorial? O pessoal fala que serviços editoriais. Nós temos vários serviços aqui que a gente pode falar. O primeiro serviço que a gente tem aqui é a diagramação do livro. É deixar o teu livro dentro do gabarito que vai ser impresso na gráfica, é deixar o teu livro bonito, com uma estrutura de elementos gráficos, textos, hierarquia de conteúdo, para ele ser vendido numa plataforma digital como e-book. É deixar o teu livro bonito, para que o teu leitor ele tenha uma experiência imersiva, uma experiência muito bacana durante o processo de leitura, seja na parte física, seja na parte do livro digital. Para que ele fique, só ali, né, só para complementar, então, para que ele fique bem estruturado e visualmente, principalmente a parte do miolo, visualmente atraente para o escritor, para o seu leitor, para que ele não canse enquanto ele estiver lendo, para que ele consiga segurar de forma adequada. Então, essa entra na parte da diagramação, que a história não se perca no miolo do livro e tudo mais, né? Aí quando a gente fala de diagramação, a gente pode falar das margens, do espaçamento, do tamanho de fonte, tipo de fonte. Quando a gente fala da hierarquia de conteúdo, se você vai ter título, subtítulo, sumário, quais são as partes que compõem o livro, se vai ter uma introdução, prefácio, se vai ter um epílogo, uma conclusão, quais e quantos são os capítulos desse livro, enfim, se vai ter imagens, se vai ter elementos gráficos, tabelas dentro do teu livro, tudo depende do objetivo do livro, mas o processo de diagramação é deixar esse livro tinindo para poder ser impresso ou ser vendido numa plataforma digital, né? Além da diagramação, outro serviço editorial que é de extrema importância é a parte da revisão e a edição de conteúdo, né? Que é o quê? É quando a gente faz a correção de erros ortográficos, a correção de gramática do livro,
E principalmente quando a gente fala de edição de conteúdo, é quando a gente passa esse livro por uma situação de leitura crítica e é sugerido através de perguntas, a gente pergunta para o escritor para ver se a gente consegue melhorar um pouco mais o conteúdo para que ele fique compreensível para o leitor. Sabe aquela história, o meu filho, fui eu que criei, eu sei como é, eu sei como é que funciona, eu sei o quanto que ele, eu sei o que eu na minha cabeça eu sei exatamente o que eu quero dizer na hora que eu estou vendo, que eu estou falando sobre aquele determinado assunto. Mas para quem está lendo que não conhece toda a estrutura por trás da criação dessa história, às vezes a história não fica tão clara. Então, nessa parte da edição de conteúdo, é onde a gente entra com essas pequenas sugestões, ou algumas sugestões, ou alguns questionamentos para que haja as melhorias de texto, né? E além dessa questão de revisão, edição e diagramação, que deixa toda a parte interna do livro pronta, a gente também tem dentro do serviço editorial a parte do design de capa, né? Tu quer explicar um pouco? Antes de entrar no design de capa, Gisele, eu queria falar um pouco dessa questão do edição de conteúdo, né? Mas vocês mexem no meu texto? Sim, se tiver o objetivo se tiver necessidade, né? É importante deixar claro aqui que a gente mantém a autoralidade do escritor, da escritora, né? A gente não mexe na questão autoral. O que a gente faz no trabalho de edição de conteúdo, de edição textual, é o quê? É deixar o texto mais fluido, deixar o texto menos cansativo por seu leitor, para que o seu leitor leia e entenda que o teu texto tem um início, meio e fim de uma ideia, digamos assim. Então, os nossos profissionais, a Gisele que coordena essa parte da questão da revisão textual e da edição textual, trazem essas questões para que deixe a leitura fique menos cansativa e menos pesada para o teu leitor. Obviamente que todo o processo de edição textual ele é seguido de uma pré-aprovação do escritor. Então, assim, a gente não faz a alteração do texto sem a devida aprovação do escritor. Sempre mantendo a autoridade do escritor, no caso, né? Isso, a gente não reescreve, vamos deixar isso muito claro, a gente não reescreve o livro. A gente sugere alterações, né? Ou provoca através de perguntas, o que seria isso aqui, para a gente conseguir explicar um pouco melhor, para conseguir melhorar o texto. Mas a aprovação final ela é sempre do escritor. Porque nós já tivemos casos de escritores que disseram assim, ó, não, esse termo que você está sugerindo que eu troque é um termo que é falado exatamente desta forma da região aonde eu moro. E eu quero que esteja exatamente este termo. Então, ok, você topa a gente colocar só uma nota de rodapé? Porque tem pessoas que não são da sua região que não vão entender esse texto. E aí a gente precisa que isso fique claro para todos os leitores. Ah, não, ok, então vamos botar uma nota de rodapé. Ou então assim, não, eu quero me dar a licença poética de escrever essa palavra de uma forma, da forma como ela é expressada oralmente. Então eu quero me dar esse direito da licença poética de escrever como ela é expressada oralmente, porque eu quero mostrar para as pessoas que nem sempre você precisa escrever bonito para falar bonito. Não, ok. Se esse é o seu intuito, mas vamos tentar deixar isso mais claro dentro do seu livro, né? Então, assim, vamos colocar isso na introdução, vamos colocar isso numa apresentação do teu livro, para que a pessoa entenda que ela vai encontrar algumas palavras que deveriam estar escritas de uma forma diferente, mas que elas estão seguindo uma questão de oralidade. Ah, não, beleza, então vamos colocar. São essas conversas que a gente tem com o escritor. A gente sugere, óbvio, que o que é acento, vírgula, às vezes uma questão de tempo verbal, que a gente está acostumado a escrever de uma forma, a gente está acostumado a falar de uma forma, e na hora da escrita, quando você lê, isso não é nem agradável ao olhar, a gente vai conversando com o escritor e vai fazendo essas alterações. Mas o escritor tem a liberdade, e essa é uma vantagem de uma editora pequena também. O escritor ele tem a liberdade de manter a criatividade na criação, né, manter toda a sua criatividade na criação da sua obra. Por quê? Porque o direito autoral no final é dele. O direito sobre o material
é dele. A gente não fica com esses direitos, né? Que a gente vai falar isso, vai ser o nosso próximo assunto. Mas antes de entrar no próximo Depois, assunto, assim, só, né, daí falando um pouquinho, né, a gente já teve casos de escritores que estavam entre a nossa editora e uma editora maior do que a nossa, e ele disse, o escritor fechou com a gente por quê? Porque a outra editora já queria pegar fazer o quê? Já queria pegar e mexer em toda a estrutura do livro dele, né? E ele tinha, por exemplo, um trabalho de arte, né? Ele tinha feito toda uma arte, tinha preparado toda uma estrutura do livro dele que ele gostaria de deixar, porque ele queria dar ênfase no tópico dele, era um livro mais técnico, digamos assim, e ele não queria deixar que mudasse aquele contexto. A editora, não, para ser mais vendável, eu quero dessa forma. Não, mas eu quero que seja didático, porque esse livro aqui vai lá pro dia a dia do profissional que vai usar, é tipo um manual de instruções, um guia, um passo a passo de como é que ele vai tratar o determinado assunto por ser um livro técnico. Eu não quero que mexa nessa estrutura do livro. E foi aonde a gente conseguiu trabalhar. Por quê? Porque a gente manteve a autoralidade e ainda acima da autoralidade a estrutura como ele compôs de maneira muito didática a questão do livro dele, né? Que era um livro mais técnico, né? Mas vamos sim para a capa, design de capa, né? Para não mandar para não estender demais a live aqui também. senão vai ficar uma live só sobre revisão, né? É. Então, assim, pessoal, feito tudo isso, a gente deixou o miolinho, deixou o miolinho, não, né, gente? Não falar de genitivos. Então, deixamos o miolo pronto, que é essa parte interna, de revisado, já organizado, diagramado já. Por que a capa ela vem depois da gente pegar e fazer essa questão do miolo? Não necessariamente a imagem da frente e do fundo da capa, né? Da primeira capa e da quarta capa, que a gente chama, né? Mas a parte principalmente da lombada, porque a gente precisa saber qual é o tamanho do livro, qual o tamanho final desse livro para poder fazer o cálculo correto para que a capa também não fique torta. Então aí vem toda essa questão da expertise do design da capa. Ele pode sim ser criado por algum artista para fazer um capista, que existe esse tipo de profissional que é o capista, que ele faz toda a parte da arte da capa, faz o design da escolha da letra e tudo mais, e depois ele vem, né, com o nosso aval para fazer principalmente os ajustes, principalmente do que, pessoal? Principalmente da lombada, que é a parte lateral do livro, onde geralmente se coloca o nome do livro, o nome do autor, que é o que aparece a partezinha que aparece na nossa estante. A lombada é a parte que une a capa principal da quarta capa. A contracapa é a união da capa com as páginas do livro, né? O miolo do livro. A lombada serve para isso, para usar no processo de fabricação do livro, onde é colado as páginas do livro junto com a capa, né? E nessa questão do design de capa, né? É uma coisa muito importante. A Gisele colocou um assunto muito importante, que é essa questão da quantidade de páginas por causa da altura da lombada, mas muito mais... outro aspecto importante, né, não muito mais importante, é a questão do gabarito. Os elementos textuais, a imagem, porque você vai ter um livro com orelha, se a capa principal tiver uma imagem, ela não pode dobrar para a orelha, ou ela não pode passar para a lombada, os textos, né, o título, o nome do autor, os elementos textuais, eles têm uma margem de segurança que precisa ser respeitado. As orelhas também têm a margem de segurança da dobra, tem a margem de segurança do corte, tem a margem de segurança aonde o texto vai ficar centralizado. A mesma coisa na questão da quarta capa ou contracapa, ou a parte de trás do livro, digamos assim. Tudo tem um propósito, tem um porquê daqueles elementos têm que estar naquele devido lugar. Por quê? Justamente para que a tua capa ela também passe a melhor experiência para o seu leitor. Lembre-se que a capa do seu livro é o cartão de visita do seu livro. Ela precisa ser bem diagramada, ela tem que ter um design chamativo, algo que desperte a curiosidade do leitor para ele adquirir o livro. Se a sua capa não for uma capa bem elaborada, não tiver o elemento textual bem impresso dentro da hierarquia de conteúdo
Se não tiver uma cor, um design que chame a atenção, é só mais um livro dentre milhares numa estante de uma livraria ou no mundo digital numa estante de livraria digital. Então, tudo que a gente falou até agora é importante, mas a capa, ela é, digamos assim, a primeira impressão que fica, né? Digamos assim, fazendo uma analogia. É o seu cartão de visita. É através da capa do seu livro que seu leitor compra ou não compra o teu livro. Ah, mas como assim compra ou não compra? Se não chama atenção, ele não vai nem pegar na mão. Entendeu? E os textos, a sinopse, o resumo do livro tem que despertar a curiosidade do teu leitor para ler o livro. Então, o tratamento da capa ela é bem importante, digamos assim, que seja dado o seu devido cuidado, coloque na mão de um profissional que realmente entenda qual é o propósito do teu livro, né? É uma conexão da história do teu livro, entre a conexão da história do teu livro. É aonde o seu leitor vai ou não comprar o seu livro. Findamos o livro, né? O escritor escreveu, a gente já fez a diagramação, a capa já está pronta. Aí a gente passa. Esse é o passo a passo dentro da nossa editora, tá, pessoal? Tem editoras que fazem o passo a passo de uma forma um pouco diferenciada. A gente está explicando como é que funciona aqui dentro da editora NPE, tá? Então, findamos essa parte dos serviços editoriais, a gente entra na parte dos registros, né? Então, a gente entra e vai começar a falar agora para vocês um pouquinho sobre os registros. Quando a gente conversa com o escritor sobre registros, ele fica naquela assim, mas o que é essa coisa de registro? O que é esse negócio que vocês têm que registrar? Então, é isso que agora a gente vai deixar claro de uma forma resumida, né? Óbvio que a gente pode fazer uma live também inteira só falando sobre registros, mas, assim, o que seriam os registros básicos para um livro? Eu não diria básico, eu diria registros importantes, melhor dizendo, né? Se eu quero vender... Importando, né? Quando eu digo básico, é que é o essencial, né? É o essencial, o mínimo essencial. É o registro do código ISBN, que é, digamos, um registro único internacional do teu livro. Naquele teu livro aquele código só o teu livro vai ter. E a ficha catalográfica, né? O código ISBN é o código de barra que muitas vezes você encontra na parte de trás da capa, bem no cantinho, tímido, muitas vezes pequenininho lá, né? E para que é usado esse registro? Para catalogação do seu livro numa loja, numa biblioteca pública, numa plataforma digital. Se você vai vender na Amazon, precisa ter o código ISBN para quê? Para categorizar o seu livro. É dentro do registro ISBN, do código ISBN, que você tem lá qual é o tema do livro, quem é a equipe técnica do livro, do que se trata esse livro, quantas páginas tem o livro, enfim. É o código utilizado para um registro único internacional do teu livro, certo? As informações técnicas do teu livro. A ficha catalográfica, que é dentro da parte interna do livro, é a parte visual. Basicamente, o que tem no código ISBN tem na ficha catalográfica, só que no código ISBN, que é o código de barras, é usado mais para fins técnicos, digamos assim. E a parte de ficha catalográfica é o quê? Onde você consegue ter essas informações. Quando você vira a primeira ou a segunda página do livro, logo atrás dela tu tem também as informações técnicas do teu livro. Então, são dois registros importantes e que, assim, se você quiser vender o seu livro numa plataforma digital ou numa livraria ou em qualquer outro método, é importante ter, porque são informações que eu diria o seguinte, que profissionalizam e que mostram que o teu livro ele é um livro que foi escrito e desenvolvido da maneira correta, digamos, não vou dizer correta, mas que tem um profissionalismo ligado dentro desse trabalho, no caso. Né? Sem contar precisa que ter. Assim, tem algumas coisas que são obrigatórias? Não é necessariamente obrigatório, mas traz uma segurança de conteúdo. Os livros que são registrados,
É muito mais fácil. Isso vai evitar que o meu livro seja plagiado? Não, não vai. Não existe nenhuma forma de evitar. Existe uma forma única de evitar que seu livro seja, não seja plagiado. É ele permanecer dentro da sua gaveta e nunca ser publicado. Né? Aí um livro que permaneça dentro da sua gaveta e nunca vai ser publicado, ele não vai ser plagiado porque ninguém vai ler. Agora, todo livro publicado, ele corre sim o risco de ser plagiado. Mas esses registros, eles servem de prova, de comprovação, principalmente, se você precisar provar que você publicou esse material primeiro. Então, esse material foi publicado primeiro, eu sou o autor, realmente o autor desse material. Né? Esse material é uma criação minha. Por quê? Porque eu publiquei ele em 2020, o Jefferson publicou ele em 2024. Então, quem publicou primeiro? Fui eu. Então, eu consigo provar e comprovar que esse material é meu. Então, para ele poder publicar isso ali, ou ele me paga royalties, né? Ou ele me paga os direitos autorais devidos, ou ele exclui a publicação dele no mercado, né? Então, assim, essa parte dos registros é de extrema importância por causa disso. É obrigatório? Não, mas você corre o risco. É por conta e risco sua, então, no caso, né? Sem contar que, se você, só 2 segundos, assim, se você desejar doar o seu livro para uma biblioteca municipal, fazer algum trabalho com escolas, deixar esses livros em biblioteca, principalmente, a ficha catalográfica é um item obrigatório, porque para poder catalogar o livro dentro de uma biblioteca de universidade, dentro de uma biblioteca escolar, dentro de uma biblioteca pública que seja, a catalogação ela é feita a partir da ficha catalográfica. Então, não tendo ficha catalográfica, você não consegue fazer isso, né? Esses registros, basicamente, na essência, é o seguinte: você vai querer que teu livro que fale de ficção esteja num livro de dieta, lá na estante de dietas? Não tem nada a ver. Né? Sei lá, estou falando de 2 assuntos diferentes. Assim, o meu livro conta a história, o método que eu criei para ficar rico, por exemplo. E daí ele vai estar lá se não tiver categorização, ele está lá no meio de um monte de livro que fala sobre dieta. Língua portuguesa. A pessoa vai... A língua portuguesa, pode ser. Aí chega lá, a pessoa vai para a estante de língua portuguesa, chega lá, tem esse livro. Nem vai olhar o teu livro, entendeu? E quando eu falei que não é obrigatório, a gente já teve escritor que assim, eu vou escrever um livro, mas é só para dar de presente para minha família. Aí tudo bem, você não vai comercializar, mas pensou em comercializar, é obrigatório ter esses 2 registros, ficha catalográfica e código ISBN. Ponto. Lembrando que o código ISBN ele tem duas situações. Ele tem uma versão que é o código ISBN físico, que ele vai trazer a informação do tamanho do livro, de quantas páginas esse livro tem, e o código ISBN para o livro digital, que ele vai trazer a informação do tamanho do arquivo que vai estar na plataforma para ser baixado. Então, assim, mas eu quero fazer o meu livro no físico e no digital. Ok, ele precisa de 2 códigos. Né? Ele tem um código gêmeo, é do mesmo livro? Mas ele traz dentro dessa informação, ele traz informações diferentes. Um traz o tamanho, a quantidade, o número de páginas do livro, e o outro traz o tamanho do arquivo que vai estar dentro da plataforma digital para ser baixado. Então, existem sim, uma pequena diferença, mas existem essas 2 situações com relação ao código ISBN, né? Importante falar disso aí também, né? E a gente também fala, né? Acho que vamos para o próximo item, depois eu quero falar, né? Porque, assim, muita gente também pode estar perguntando assim, então falando dos registros, mas aonde é que eu consigo esses registros? Vamos falar em seguida do próximo registro que a gente vai falar agora também, né? Que é tão importante quanto, né? Terminamos isso tudo, terminamos os registros, terminamos o livro, então a gente vem para a parte, então, realmente da publicação e impressão, né? Temos o livro pronto, já está com capa, já está registrado, está com a ficha catalográfica tudo certinho. E agora o que eu faço com esse livro? Publica, imprime, publica numa plataforma digital, lembrando que se for numa plataforma digital, o registro ISBN tem que ser o digital, e se for impresso, o registro ISBN físico, né? Ficha catalográfica é igual para os 2, só que lá na ficha catalográfica vai ter os 2 códigos
do ISBN, tanto físico quanto digital, né? Aí aqui pode ir. Fica aquele momento que você vai definir. Aqui, digamos assim, termina um trabalho da editora, daí ela vai ter ou a gráfica para fazer a impressão do livro, ou você vai poder fazer a publicação do seu livro digital numa plataforma de venda digital, digamos aí, tanto o Eduz, quanto o Hotmart, quanto o Kiwify, tantas outras plataformas que você desejar, até mesmo pela própria Amazon, no caso. Né? Lembrando que, assim, depende da plataforma que você vai colocar, também tem que prestar atenção no tamanho de livro, nas margens, a capa muda, né? O livro digital tem um formato, na Amazon o livro físico tem outro formato, enfim. Tem toda uma questão que você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente já teve escritor que, assim, fecha um serviço com a gente de livro físico, imprime uma versão, depois de 2 meses ele volta e fala assim, eu queria publicar meu livro na Amazon. Beleza, mas o livro que foi desenvolvido para você foi feito por gabarito daquela gráfica que você ia imprimir o seu livro e agora você quer colocar na Amazon. Não é o mesmo tamanho de capa. Vai mudar um pouco a estrutura, porque varia de gráfica para gráfica. Claro que existem os tamanhos padrões, 14 por 21, 15 por 21, 16 por 23, existem. Só que tome muito cuidado também, e aqui é muito importante falar isso para você. Se você quer, de repente, publicar na Amazon, isso tem que ser deixado muito claro no início do projeto com a editora que você fechar o serviço do teu livro também, né, Gisele? Até porque tem algumas particularidades, né, principalmente na questão da diagramação, né? O que a gente faz com relação aqui à publicação dentro da editora, tá, pessoal? Nesse momento, é o momento onde a gente pega e conversa com o escritor e ajuda o escritor a montar o preço de capa. O que é o preço de capa? O preço de capa é o preço que esse livro vai ser ofertado para o leitor final, para o consumidor final, no caso, né? A gente consegue orientar, porque aí a gente já sabe quais são os custos do livro, se esse livro for impresso, a gente já sabe quais serão os custos de impressão desse livro, então a gente consegue, dentro da prestação de serviço da editora, né, já que a live é o que faz uma editora, então o que a editora faz nessa hora da publicação? A gente não chega e simplesmente larga as coisas na mão do escritor e vire-se agora você. A gente pode pegar e ajudar vocês a fazer os dois caminhos. A gente vai ajudar vocês a montar a precificação desse livro, então qual é o valor que você vai vender esse livro, qual é o valor que você vai ofertar esse livro. A gente vai ajudar você a colocar ele na plataforma digital, como você vai fazer para publicar, quais são as informações, o que você tem que informar para a plataforma digital na hora que você está subindo esse livro. Por exemplo, o livro é meu, eu quero colocar ele na Amazon. Ok, mas se todo o processo foi feito pela editora, não é que a editora vai receber um valor só em cima do que você vai fazer. Mas para que como o livro foi registrado, tudo, a editora intermediou isso, o selo editorial é o selo da editora, ok? Você detém os direitos autorais, você vai receber o lucro sobre a venda sem problema nenhum. Mas na hora que você for colocar, por exemplo, na plataforma da Amazon, você tem que indicar que quem fez o livro, a editora que trabalhou essa parte dos serviços editoriais, foi a editora NPE, ou a editora XYZ, a editora... Qual é a editora que você trabalhou? Qual que seja. Por quê? Porque lá, lembra que a gente falou da questão do código ISBN, que você tem que informar para a Amazon qual é o código ISBN desse livro? Se não bater com as informações que estão registradas, eles não vão deixar você fazer a venda do livro, porque ele vai entender que você está pirateando o seu próprio livro. Então, é imprescindível que as informações estejam corretas na hora de subir essa publicação em uma plataforma digital. Ou então, a gente também consegue encaminhar o livro para o serviço de impressão. A gente consegue conversar e intermediar com a gráfica
Até porque, dependendo de gráfica para gráfica, tem algumas pequenas variações, principalmente na questão da diagramação, que precisam ser ajustadas. Então, a gente consegue fazer todo esse meio de campo e conversar com as gráficas para que a gente consiga deixar o livro de vocês, quando ele estiver pronto realmente físico na mão de vocês, ele chegue com a qualidade que vocês estão esperando. Que ele não chegue, principalmente que ele não chegue torto ou com alguma parte faltando, porque foi cortada na hora da impressão, porque na hora de pegar e colocar na impressão, você disse que o livro, você na hora de falar com a editora, você pediu um livro 15 por 20, 16 por 23. Na hora de imprimir, você viu que 14 por 21 era mais barato e você mandou imprimir aquele arquivo no 14 por 21, então aí você vê, perdeu um pedaço do título, perdeu um pedaço de uma explicação dentro do rodapé, a margem sumiu, ou o livro engoliu as palavras. Por quê? Porque o livro foi feito de uma forma e foi impresso de outra. Então, a gente trabalha com vocês também toda essa parte da impressão, para que a impressão seja exatamente o que vocês estão esperando receber, né? Para que não haja erros nessa hora da questão da impressão, né, Jeff? Esse trabalho aqui, pós serviço editorial, o livro onde você vai decidir fazer a impressão, ele é importante também que você trabalhe com profissionais que deem atenção para o teu livro, né? Que não simplesmente pegue e joga lá na software de impressora, né? Aqui o Codiventa, agora com essa popularização dos escritores independentes, está imprimindo e fazendo a impressão dos seus livros, né, escrevendo e imprimindo seus livros em pequenas quantidades. O que tem acontecido muito, e a gente tem visto aí no mercado, é que tem gráfico que pega o livro como recebe, imprime e acabou. Ele não vai olhar se a imagem está escura lá no meio do capítulo, ele não vai ver se as margens estão dentro do que se espera, enfim. Simplesmente vai imprimir e vai te mandar, e às vezes a tua expectativa de receber um trabalho bom foi por água abaixo. Entendeu? Então, esse trabalho de intermediação entre gráfica e o escritor é importante. Mas eu não quero fazer porque eu acho que eu dou conta. Beleza. A gente entrega o livro, entrega todos os livros, né, no formato PDF, tanto a capa quanto o miolo, para você fazer o que quiser com a impressão do livro. Mas, a partir daqui, aí é uma responsabilidade sua de tomar esse devido cuidado da gráfica que você vai colocar, de você conhecer bem como é que se trabalha o trabalho, como é que é o trabalho dessa gráfica, né? Eu olhei aqui, o Neto botou aqui. Sim, comprei um livro que logo soltou as folhas. Também tem que conhecer o trabalho, tá? A gente hoje na editora NPE, Neto, só para te entender, nós vamos conhecer a gráfica que é parceira nossa. Nós não colocamos livros sem ir lá conhecer o processo de produção, né? A gente hoje está aí com 2 gráficas de impressão, né? Poderia ter mais? Poderia, mas quantidade não é qualidade. Então, a gente prefere trazer e dizer assim, olha, aqui tem o selo de qualidade NPE porque a gente conheceu o processo. Conhece todo o processo de produção. São as pessoas que estão trabalhando, no caso, né? A gente tem hoje uma gráfica parceira para pequenas quantidades e outra gráfica parceira para maiores quantidades, que uma é digital e outra offset. Então, uma das coisas que a gente fez questão foi de ir pessoalmente conhecer os parques gráficos, conhecer todo o processo de produção. É óbvio que a gente não tem filmagens, não tem imagens, porque, afinal de contas, quando o parque gráfico está trabalhando, ele está imprimindo o trabalho de outras pessoas, então isso não pode ser mostrado, né? Isso por uma questão também de direitos autorais e preservação de imagem. Mas nós fizemos questão de conhecer as gráficas, conhecer o trabalho, e lá pessoalmente ver assim, como é que é feito o processo de prensagem, de colagem, de recortes e tudo mais, para garantir a qualidade da impressão dos livros que são feitos com a gente, né? Aí feito isso. Teve o último passo, né, Gisele, que é o quê? A nossa editora tem um outro diferencial, que é o quê? A gente não faz como muitas editoras fazem. Fechou o contrato de serviço editorial, imprimiu, tá aqui, toma que o filho é teu. Vai e seja feliz. O que a gente faz a partir desse trabalho aí, né? Isso aí, eu ia dizer agora, feito isso, publiquei, imprimi, aí a gente entra com uma situação que a gente chama de marketing do escritor, que é o quê?
A gente trabalha com o escritor, né? É um serviço que a gente oferta para o escritor para trabalhar, para ajudar ele na questão pré-venda, pós-venda, como é que ele vai fazer para entregar esses livros? Lembrem-se que nós somos ainda, né, vamos deixar bem claro, nós ainda somos uma editora pequena, né, uma editora considerada pequena. Então, esse livro ele fica pronto e ele vai chegar na mão desse escritor. E o que o escritor vai fazer? Vai deixar empilhado em casa? Não, não tem lógica você produzir um livro para deixar empilhado em casa. Então, a gente trabalha toda essa questão de como é que ele vai fazer para se posicionar em redes sociais, para ele poder fazer a divulgação do seu livro, ajuda ele na organização e faz o traçado de como é que ele vai fazer o lançamento desse livro, né? Como é que ele pode fazer? A gente trabalha muito com escritores de outras cidades. Ah, vocês vão até a cidade do escritor para fazer o lançamento? Não chegamos nesse ponto, mas dependendo da negociação, a gente consegue ir também, a gente dá um jeito, né? Mas para quem mora longe, a gente dá todas as orientações assim, ó, busque esse tipo de local para conseguir falar com o seu, para conseguir fazer o seu livro. Vamos fazer, eu preciso apresentar para eles um release do meu livro. Vamos montar o release do seu livro, por quê? Afinal de contas, como o Jefferson falou lá no comecinho da live, eu sou responsável pela área da revisão e das edições textuais. Caiu? Eu acho que a Gisele caiu. Mas, enfim, a Gisele estava comentando aqui sobre a questão das edições textuais, né? E essa questão do marketing do escritor. O que é o marketing do escritor? O marketing do escritor é justamente todo esse trabalho que a gente faz de ajudar o escritor. Eu estou com o meu livro pronto. E agora, o que eu faço? Voltou a Gisele. E agora, o que eu faço? Então, não sei como vender. Só um pouquinho, Zé. Deixa eu terminar aqui. Não sei como vender. Você vai ter todo um processo. A gente vai ter uma assessoria que a gente te dá do início ao fim, na pré-venda do teu livro, no lançamento, no pós-venda, como se posicionar numa rede social, como você coloca, se você participar de uma palestra, como você pode fazer desta palestra a venda do seu livro. Enfim, a gente dá uma série de dicas. Desculpa aí, pessoal. E insights que vão te garantir a continuidade do livro. Um livro não se vende, né? Conheço muitos escritores que acham que a venda do livro acaba na noite de lançamento. E ali só começa. A noite de lançamento é só para te fazer o barulho, para o pessoal, a comunidade, as pessoas se conhecerem que agora você é escritor. Agora começa o teu trabalho de vendas. Então, esse marketing do escritor, a gente traz e faz uma consultoria, né, digamos assim, de escritor, para você poder se posicionar como escritor e fazer a venda dos seus livros, né? Tinha cortado e daí, enquanto você estava voltando, eu estava conversando com o pessoal aqui, tá? Não, tudo bem. Então, é bem isso que o Jefferson falou. Então, a gente trabalha toda essa questão da conversa bem com o escritor, assim, trabalha toda essa questão dessa questão de marketing mesmo, de como ele vai se posicionar, como ele vai vender o seu livro, e como ele vai fazer também a entrega desse livro, né? Porque, afinal de contas, não adianta você vender somente para quem está aqui fisicamente que eu posso entregar. Eu posso vender o livro hoje, por exemplo, dentro do Brasil, nós estamos no Brasil, dentro do Brasil a gente tem existe uma parceria, um incentivo à cultura bem interessante dentro da própria empresa de correio. Né? O correio tem parcelas especiais, a gente pode tratar disso uma outra forma, assim, como é que eu vendi meu livro, como é que eu entrego? A gente pode fazer uma live só para falar sobre isso, né? Mas essa questão da gente pegar e conseguir conversar, então a gente ajuda o escritor a conseguir vender o livro dentro dessa questão do marketing do escritor. Tá aí até o tema para a próxima live da próxima semana. Terminei meu livro, e agora como é que eu vendo e entrego? A gente pode trazer uma série de ideias de como o escritor pode vender o livro, tá? Você que está aqui hoje acompanhando, você que vai assistir depois dessa live gravada, quarta-feira da semana que vem, nós vamos trazer esse tema para você, tá? Se você estiver assistindo muito tempo depois do dia 15/5/2024, procura ali que vai estar dentro das lives, tá, pessoal?
Mas E é muito importante, né, Gisele? Porque o que mais a gente vê é escritor frustrado de não conseguir vender os seus livros. Por quê? Porque não sabe como se posicionar, não sabe como vender, não, e acha que a noite de lançamento acabou, não vendeu na noite de lançamento, acabou as vendas dos meus livros. Aí fica lá muitas vezes empacado dentro de um escritório, de um quarto, de um cômodo na casa e nunca mais vende o livro, no caso. Né? E às vezes tem até vergonha de dar de presente para outras pessoas, no caso. A gente faz essa questão de como você se posicionar e como você vai continuar vendendo esse livro. Óbvio que todo começo, né, nenhum monstro nasce grande, né? Todo monstro nasce pequeno, né? E o escritor ele vai começando assim. E a ideia de a gente poder de te ajudar, de ajudar o escritor a vender é para que ele também busque recursos para um próximo livro, né? Para que ele possa de repente ter outra ideia de livro, poder já fazer o recurso, guardar um dinheirinho para poder fazer o próximo livro dele também, né, Gisele? E daí depois vende como combo, vende como série, e aí o céu é só a base, porque nem o céu não é o limite, né? Aí a gente vem para aquela frase famosa, quem tem limite é município e eu não sou município, né? Então, e aí a Perfeito. gente vem para nossa cerejinha do bolo, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui dentro da editora, que é possibilitar pessoas que têm o desejo de escrever, mas ainda não sabem como escrever, não querem escrever, não têm coragem ou não tem, acha que não tem conteúdo para escrever um livro inteiro, que é o quê? Que é os nossos livros coletivos, né? A gente tem dentro da escritora para as pessoas que têm desejo e querem começar a escrever. Eu sempre sonhei em escrever, mas acho que eu não quero um livro inteiro e tal. Então a gente tem hoje dentro da editora o serviço dos livros coletivos, né? Nós ajudamos o pessoal a organizar livros geralmente relacionados a alguns temas. Então a gente já teve livros sobre TDAH, a gente já teve livros sobre histórias de superação, já tivemos livros sobre histórias de mulheres empreendedoras. Vai ser lançado em breve aqui na nossa cidade um livro sobre histórias de outros empreendedores da nossa cidade mesmo, que fazem parte de um grupo de network. Então, os livros coletivos, eles servem principalmente para essas pessoas que têm um desejo de começar a escrever ou querem começar a escrever, mas não têm uma verba tão grande para conseguir bancar um livro solo de início, porque os serviços editoriais, essa parte toda de registro, de publicação, ela é dividida entre os escritores do livro. Então, ao invés de você gastar um valor que ultrapassa 4 dígitos para você poder publicar o seu livro, você gasta um pouco menos, né? Você consegue ter os livros, você tem mais pessoas divulgando o livro, então você consegue vender esse livro com mais facilidade também, quando você está trabalhando essa questão do livro coletivo. Fora toda a amizade que se forma, né? Que daí é um grupo legal, um grupo bacana, que um conhece a história do outro, um se entretém com a história do outro e cria laços de amizades também muito fortes, né, Jeff? O livro coletivo é, digamos assim, a menina dos olhos da editora, porque ele começou depois do livro do CLT MKT, né? Quando eu fiz o livro do CLT MKT, eu vou contar rapidamente a história aqui, eu ia participar de um lançamento de 300 livros e eu não estava conseguindo imprimir a boneca do livro. E daí, num café da manhã, conversando com a Gisele, eu estava reclamando que tinha gente que estava escrevendo um livro em 15 pessoas, e eu que tinha escrito o meu livro, esse Amaralink, que está ali atrás da Gisele, não estava conseguindo imprimir o livro. Daí foi quando me veio o clique e disse assim, para de reclamar, você tem um grupo de pessoas lá que você vai viajar para essa mentoria que também querem escrever livro, vai para frente, segue em frente. E daí nessa ideia que nasceu o primeiro livro, né, o Capítulos de Riqueza, ele foi escrito por 12 pessoas em 48 horas, e dali eu fui para essa mentoria, o livro coletivo foi lançado nesse evento de 300 livros num dia. Desse lançamento nasceu o segundo livro, que as pessoas me conheceram lá e por conta do barulho que foi dado, né, e como a gente participava da mentoria, você é o rapaz que escreveu um livro com 12 pessoas em 2 dias, em 48 horas, assim, aí eu quero escrever o meu. Daí veio o segundo, e quando a gente se deu conta, a gente estava com 17 livros
coletivos e 254 pessoas que foram impactadas e se tornaram escritoras das suas próprias histórias. E daí nós entendemos o quê? No meio do caminho, né, ali pelo 8º livro, a gente entendeu que às vezes as pessoas elas querem se tornar escritoras das suas próprias histórias, mas elas não se acham merecedoras de contar as suas histórias. E como é que a gente quebra esse paradigma? Fazendo com que elas escrevam um capítulo. E aí, quando ela escreve um capítulo, ela começa a entender que esse capítulo da vida dela pode ser um projeto social, daí ela entende que ela pode escrever o livro dela, ela entende que ela pode fazer networking com outras pessoas do grupo, pode participar de eventos de lançamento, pode escrever um livro com outras pessoas, outro grupo de pessoas, e aí começa todo esse movimento, e que é o nosso principal slogan da editora, que é: ativamos pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias. E aí é que entra a cereja do bolo, e aí é porque deixamos para o final dessa live falar dos livros coletivos. Certo, Gisele? Isso mesmo. Então, aqui embaixo no link, na descrição desse vídeo, tem os contatos da editora, vocês podem entrar em contato com a gente. Gostou do que viu? Sabe de algum escritor que não sabe que uma editora pode fazer ou pode oferecer para vocês? Encaminhe essa live, marca ele, pode deixar suas perguntas aqui nos comentários da live, a gente está sempre respondendo, a gente acompanha dia sim, dia não, praticamente diariamente a gente acompanha se tem algum comentário, se tem alguma pergunta, estamos sempre acompanhando para deixar vocês sempre a par das novidades, não deixar ninguém sem resposta, né? Todas as perguntas são respondidas e lembrem, não existe pergunta boba. Você, às vezes, a sua dúvida, você acha que ela é só sua, mas ela pode ser a dúvida de milhares de pessoas e só ninguém ainda teve coragem de perguntar, né? Então, façam suas perguntas, questionem, encaminhem para futuros escritores, aspirantes a escritores que não sabem exatamente o que uma editora faz ou o que você pode cobrar de uma editora, né? O Neto botou aqui, ó, comentando, amando o conteúdo de vocês, né? A gente prepara esses conteúdos com todo carinho para vocês, para que a gente possa sempre ir tirando dúvidas. Quem é que dá as ideias de conteúdo? São vocês, né? Então, deixem sim os seus comentários, falem com a gente, peçam, perguntem, que a gente vai trazer as respostas para vocês. Se a gente for vendo que as perguntas são perguntas mais repetidas ou são perguntas comuns, a gente vai trazê-las como lives para que vocês possam interagir com a gente ao vivo durante essa questão durante a gente está fazendo as lives, para que vocês realmente não fiquem com dúvidas, na verdade, né? Então, pessoal, quero muito agradecer vocês. Quarta-feira que vem estamos em live novamente, né? Vamos trazer mais assuntos para vocês interessantes e importantes. E queria muito agradecer a presença e o carinho de todos vocês, né? Jeff, pode finalizar hoje. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês que participaram aqui da live ao vivo com a gente, deixaram os seus comentários. Quero agradecer você que vai assistir essa live gravada depois. Como muito bem colocado aqui pela Gisele, não deixe de curtir, comentar, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque quando você curte, comenta e compartilha esse conteúdo, o YouTube ele entende que ele é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. Se você saiu dessa live e aprendeu alguma coisa que vai levar para a vida, deixa a curtida, o comentário, para que outras pessoas também possam aprender mais, né? A gente sempre diz, nós enquanto editora, enquanto profissionais do ramo editorial, o nosso objetivo aqui não é esconder nenhuma fórmula secreta, não existe fórmula secreta. Pelo contrário, é entregar o máximo de conteúdo para que vocês possam entender que o que a gente faz com amor, com carinho e tem autoridade no que está fazendo, tá? E quando você compartilha esse conteúdo com outras pessoas, caramba, você está contribuindo para, de repente, melhorar a vida dessas outras pessoas, tá? No mais, quero agradecer, Gisele, de novo, novamente aí, pela presença, por mais uma live incrível que a gente fez. E lembrando que na próxima semana nós vamos fazer aí a live, né? Terminei o meu livro, e agora? Como faço para vender? Vem com a gente. No mais, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.